Boa noite, alunos do 8º ano. Sou a professora Rosa de Português. Nesta primeira apostila, vamos aprender o que é o conto. Conto. O conto é uma história curta, de fácil entendimento, sobre temas variados. Apresenta um narrador e poucos personagens. Conta ao leitor um fato que ocorreu em determinado lugar, em determinado tempo, com determinados personagens. O narrador é quem conta a história. O narrador pode ser um não personagem ou um personagem da história narrada. Os personagens são quem participam da história. O espaço é onde se passa os acontecimentos. E o tempo é o período de tempo que se passam os acontecimentos. As partes do conto são a situação inicial, que apresenta o início da história. O conflito altera essa situação inicial. O clímax é o ponto mais alto do conflito, o momento de maior tensão da história. E o desfecho apresenta a situação final ou a conclusão do conflito. Se o narrador participa da história, ou seja, é um dos personagens da história, temos uma narração em primeira pessoa. Exemplo: eu nunca entendi a conversa que tive com aquela senhora. Se o narrador não participa da história, essa história é contada em terceira pessoa. Exemplo: a jovem gostava de participar das festas da escola. A origem do conto. Há muito tempo, antes mesmo da criação da escrita, o conto era a forma como as pessoas passavam conhecimentos umas às outras, oralmente, de geração em geração. Alunos, com esta leitura sobre o gênero textual conto, vocês conseguem responder essas questões aqui, ó. O número 1 ao número 7. Número 1, o que é conto? Número 2, quais são as partes de um conto? Número 3, que parte altera a parte inicial do conto? O que é o desfecho do conto? Explique a narração em primeira pessoa. Explique a narração em terceira pessoa. Qual é a origem do conto? Alunos, para responder os exercícios do número 8 ao número 15, vocês precisarão de ler o conto que se intitula A Disciplina do Amor. Fala de um jovem que tinha um cachorro que todos os dias ia esperá-lo voltar do trabalho. Mas um dia esse rapaz foi convocado para a guerra. E o que aconteceu depois disso? Questão número 8. Quem são os personagens do texto? Então, vocês vão ler o texto para ver quem são os personagens. Onde se passam os acontecimentos? Em que lugar se passam os acontecimentos? Quando essa história acontece? Em que tempo essa história acontece? Número 11. Qual é a relação entre a história e o título do texto? Então, o título é A Disciplina do Amor. Então, nessa história, tem a ver, alguma coisa tem a ver com disciplina? Número 12. Qual foi o desfecho? O desfecho é final dessa história. Então, tem aí as alternativas de A a D para vocês assinalar apenas uma, de acordo com o texto.
Pois número 13, mesma coisa. O cachorro do jovem fazia todos os dias, pontualmente, o quê? Também as alternativas de A a D, para vocês assinalarem apenas uma alternativa. Número 14. O motivo de ser tempo de guerra implicou em quê para o jovem rapaz? Também alternativa de A a D, para assinalar apenas uma. E o número 15. O que aconteceu com a noiva do jovem rapaz? Também as alternativas de A a D, para vocês assinalar apenas uma. Vamos continuar com as atividades do 8º ano. O título do conto número 2 é Zap. É a história de um adolescente de 13 anos. Ele fala sobre ele, sobre sua mãe e sobre seu pai. Fala que eles têm uma TV com controle remoto e que ele passa os dias mudando a TV de um canal para o outro. E numa dessas mudanças de canais, ele vê um homem falando a uma entrevistadora. E esse homem é seu pai. Continuando, vídeo do 8º ano. Aluno, as questões do número 16 ao número 24 estão no conto Zap. Para vocês respondê-las, precisarão ler o texto. Questão número 16. Na história, o narrador vai mudando de canal até que algo surpreendente acontece. Esse é o ponto em que há uma mudança no curso da narrativa. Que fato é esse? Questão número 17. Por que o narrador diz que seu pai não parece um roqueiro? Questão número 18. Que erro o narrador diz que seu pai comete? Questão número 19. O título do texto Zap refere-se a quê? Então, tem aí, gente, as alternativas da letra A à letra D, para vocês assinalar apenas uma. Questão número 20. A pergunta da repórter causou qual sentimento no roqueiro? Também alternativas de A a D, para vocês assinalar apenas uma. Questão número 21. O texto retrata uma situação. Que situação é essa? Alternativas de A a D, para ser assinalada apenas uma. Questão número 22. Como parece ser a relação entre pai e filho? Também questões de A a D, para ser assinalada apenas uma, de acordo com o texto. Questão número 23. Escreva 2 palavras do texto Zap que você não conhece. Pesquise e reescreva-as aqui, junto com o significado encontrado. Questão número 24. Conte uma história parecida com a relatada no texto Zap.